questões agora nesse vídeo sobre a soma dos ângulos internos. Mas antes de começar a resolução, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele joinha. Vamos para o primeiro exemplo. Aqui a gente tem uma questão bem simples que é sobre a propriedade da soma dos ângulos internos. A gente sabe que a soma dos três ângulos de um triângulo deve ser igual a 180. E nessa questão, ele pede para você determinar o valor de x. Questão bem simples. Ó, você já tem 60 mais 70 e quer descobrir o x. 70 mais 60 é igual a 130. 130 para chegar em 180 falta exatamente 50 graus. Então aqui você já achou o valor de x, que é igual a 50 graus. Certo? Então você faz o seguinte, ó, você soma 60 mais 70, que dá 130, e depois você subtrai de 180. 180 menos os 130 que você já tem, que é exatamente os 50 graus. Perfeito? Questão bem tranquila. Neste outro aqui, a gente tem agora, ó, 90 graus. Lembra que isso aqui é um ângulo de 90. Você tem 90, aí é o seguinte, quando você tem um triângulo com um ângulo de 90, a gente sabe que esse triângulo é retângulo. Um deles já é 90, então os outros dois aqui, ó, tem que somar mais 90 para dar 180. Porque você vai ter 90 mais 90, 180. Então, neste caso aqui, eu vou me preocupar com esses dois. Eu vou querer saber quanto falta para chegar em 90 graus. Você já tem 50. Para completar 90, falta 40 graus. Então, está aqui. Basta somar os três ângulos e conferir se dá exatamente 180. Nesses dois agora aqui, perceba que tem uma pequena diferença. A gente vai continuar usando a propriedade da soma dos ângulos internos. Mas veja o enunciado da questão. Determine os ângulos. Olha, ele não está pedindo para determinar o x. Ele quer que você determine os ângulos do triângulo. Então, é determinar a medida deste ângulo, quanto é que mede este e este aqui. Mas antes de encontrar a medida do ângulo, eu preciso encontrar o x. Porque estes ângulos aqui estão dependendo do x. E aí, como você já sabe, a soma dos três ângulos tem que ser igual a 180. Então, você pode fazer aí x mais 2x mais x mais 120, x mais 120 não, x mais 20, igual a 180 graus. Olha, x mais 2x, 3x, 3x mais x, 4x. Isso é igual. Este 20 que está somando, ele vem para cá, menos 20, né? Ele vai aparecer aqui, ó, menos 20. Aí você faz 180 menos 20, 160. E agora o x aqui, ó, esse 4 que está multiplicando, passa dividindo. Então, 160 dividido por 4 é igual a 40 graus. Ó, você não resolveu a questão ainda, você achou apenas o valor de x. O que ele está querendo é a medida de cada um dos ângulos. E cada um desses ângulos depende do x. Este primeiro você já achou, que ele coincide exatamente com o x, é o próprio x. Esse aqui é 2 vezes o x. Então, o ângulo A, já vou colocar aqui, o ângulo A, ele é exatamente o x, 40. O ângulo B vai ser o dobro de x, 2 vezes, olha, 2 vezes x, 2 vezes 40, 80. E se você quiser, você usa a propriedade de soma dos ângulos internos, ou então substitui, né? Veja, você tem 40 mais 80, 120. 120 para chegar em 180, falta 60 graus. Ou você substitui o x, x mais 20. O x é 40, 40 mais 20, 60 graus. E aí você achou os três ângulos do triângulo. Da mesma forma, você vai proceder nessa letra B. Eu tenho que descobrir antes o valor de x,
eu somo aqui, ó, essa você pode até fazer de forma mais rápida, mais intuitiva. X mais 3x, 4x, 4x mais 2x dá 6x. Os 180 serão distribuídos igualmente para esse x, esses 6x. 180 dividido para 6 vai dar 30. Então, cada x aqui vai ser 30. E depois você faz a substituição. Então, ou então você faz aí 1 por 1. X mais 2x mais 3x igual a 180 graus. Como a gente já viu aqui, vai dar 6x igual a 180. E agora você divide. 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então, já achou aqui de cara o ângulo A nessa questão. O ângulo A aqui vai ser 30 graus. O ângulo B é 2x, então o ângulo B é 2 vezes 30, 60. E o ângulo C é 3 vezes 30. O ângulo C é 3 vezes 30, que é 90 graus. E aí está resolvido mais uma questão bem simples para vocês. Já nessa outra questão, a gente tem um pouquinho mais de elementos aqui. Veja. Se o triângulo ABC é isósceles, e aí você já sabe o que é um triângulo isósceles, porque a gente já falou em um vídeo aqui anterior da classificação dos triângulos. Se você não assistiu, vai aparecer o card aqui em cima sobre a classificação dos triângulos em relação aos lados e em relação aos ângulos. Ele é isósceles de base BC. Determinar x. Se o triângulo é isósceles de base BC, significa que os ângulos da base são iguais, né? Então, os ângulos da base são esses dois aqui, ó. A base é BC, aqui está 70. Ângulos da base iguais. E triângulos isósceles, né, tem dois lados iguais. Agora é só aplicar a propriedade da soma dos ângulos internos. 70 mais 70, 140. 140 para completar 180, falta 40 graus. Então tá aí mais uma questão rapidinho. E esse? Ó, essa questão ainda é desse enunciado, então significa que o triângulo é isósceles de base BC. A base é essa aqui, ó, base é o segmento BC. Então os ângulos iguais estão apoiados nessa base. Esses são os dois ângulos iguais, certo? Aí você vai usar também a propriedade da soma dos ângulos internos. Eu sei que os três juntos dá 180. Veja, eu não vou fazer nada aqui de equações, coisa do tipo. Bem simples. Eu sei que a soma dos três dá 180. Eu já tenho 30. Então, está sobrando 150. 150 para ser dividido igualmente para esses dois aqui, ó. 150 dividido por 2 é igual a 75. Então, cada pedacinho desse aqui é 75. Mas, olha, ele não quer esse ângulo, ele quer o x. Aí você repara aqui, ó, que esses dois aqui, a soma dá 180 graus. Né? Um interno mais um externo vai dar 180 graus. Isso é uma propriedade de qualquer polígono. Um ângulo interno mais um ângulo externo vai dar 180 graus. Então, quanto falta aqui para chegar em 180? Ó, aí você faz 180 menos 75 graus para descobrir qual é a medida do x. 5, ó, falta 105 graus. Então, o valor do x que a gente estava procurando é 105 graus. Tranquilo? 3 exemplos básicos para você dar sequência aí no seu estudo sobre triângulos.